Bem, hoje nós temos aqui a honra de receber nosso querido convidado, Dr. Lucas Terto, no podcast Renato Pode Mais. Dr. Lucas, é uma honra tê-lo aqui. Dr. Lucas é procurador do DF, é chefe da assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e é diretor da Associação dos Procuradores do Distrito Federal. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Lucas. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado também, Dani. Espero aqui poder contribuir com esse debate, que sei que vai ser muito profícuo. Doutor Lucas, já vamos iniciar falando sobre o assunto do momento, que é a reforma tributária, sobre essa questão da unificação dos impostos, de que forma que vai abalar os consumidores, até porque a gente sabe nessa questão da unificação, que vai talvez, possivelmente, aumentar os impostos nesses produtos que geram uma dependência, açúcar, cigarro. Conta para mim de que forma que ela vai abalar o público. A reforma ela teve um perfil muito mais arrecadatório do que de promover justiça fiscal. Ela é uma reforma que pretende facilitar a arrecadação, tornar mais racional, e isso indiretamente no futuro poderia levar a uma desoneração, porque diminuiria de alguma forma o custo Brasil, o famoso custo Brasil. Então, para o consumidor, a princípio, ela não seria uma reforma que traria exatamente algum benefício. Para tentar contrabalancear isso, dizer sim que havia alguma preocupação com justiça fiscal, se pensou no cashback, que seria uma forma, então, do consumidor receber de volta, considerada a renda dele real, a renda dele que vai ser tributada, porque a tributação no Brasil ela é regressiva, já que ela incide muito mais de forma indireta do que sobre patrimônio e renda, ela acaba onerando aqueles que têm menor renda disponível. Então, o cashback, para não dizer que seria uma reforma sem preocupação com a justiça fiscal, seria esse instrumento. A questão da oneração dos cigarros, bebidas, veio de outra preocupação. A reforma ela pretendia não mais ter benefícios específicos como esse, ou melhor dizendo, tributações especiais ou benefícios. Ela seria uma coisa para unificar, até para facilitar a arrecadação. Contudo, existe uma preocupação sempre muito grande com o efeito deletério desses produtos, do cigarro, da bebida. Então, se pensou em formas de ainda poder haver uma tributação maior nessas situações. Mas isso foi, digamos assim, um acréscimo que ocorreu na tramitação no parlamento e que não é perfeitamente compatível com a ideia inicial, mas é algo que vai acontecer. Já joguei duas em uma, né? Doutor Lucas, o senhor como especialista em direito tributário, poderia dizer para a gente que essa unificação de impostos em um imposto que é o IBS, uma cópia, a gente está copiando um sistema que já existe em outros países, como, por exemplo, o sistema do Canadá, onde você tem o IVA, que é o Imposto Único Federal, e o IVA estadual. Aqui a ideia da nossa reforma teria esse mesmo mote, de unificar o ISS e o ICMS dos estados e, no âmbito federal, os impostos que dizem respeito a serviço e bens. Existe, assim, uma ideia de minimizar o impacto do consumo em relação a essa tributação que hoje ela ocorre em todas as fases da cadeia produtiva, de forma separada, não iria diminuir a tributação ou não tem essa viés? A reforma em si, ela não acaba por diminuir exatamente a tributação, ela acaba indiretamente, talvez já esse efeito, por quê? Porque a ideia é que exista um imposto sobre valor agregado, como o próprio ICMS deveria seguir esse modelo, e também o IPI, ou seja, a cada fase você só vai tributar aquilo que se agregou naquela fase, então vai ser sempre sobre o valor agregado que vai se tributar. A questão é que, como eram impostos diferentes, sistemas diferentes, era difícil fazer essa plena unificação e garantir que não estaria havendo uma bitributação. Então, nesse sentido, é por isso que se imagina que indiretamente vai beneficiar o consumidor, mas logo de cara, digamos assim, não necessariamente vai diminuir a tributação. Talvez tornando mais racional a tributação, também diminua a tributação efetiva, mas não vai diminuir, digamos assim, aquela alíquota que seria a alíquota idealizada para o produto. Não foi essa a intenção inicial, mas como
vai ficar mais fácil para o fisco tributar e também para a empresa se defender. Indiretamente se imagina que vai haver essa simplificação, porque um dos problemas no Brasil é o custo da burocracia para se pagar um tributo. Então, assim, enquanto os países é necessário, no mês da empresa, 2 dias para pagar, né, para fazer, aqui são necessários, às vezes, 7 dias, 8 dias de força de trabalho. Né? Então, se leva um tempo excessivo apenas com a própria empresa, né, para fazer essa parte burocrática da sua própria tributação. Então, essa seria a ideia de como, indiretamente, isso tornaria o Brasil mais competitivo no cenário internacional e também acabaria por diminuir o preço ao consumidor. Mas é uma hipótese a ser testada, não há nenhuma garantia que isso vai acontecer no final. Entendo. Essa unificação, pelo menos assim, quem defende a reforma sustenta muito isso, teria também um efeito a mais, que seria o fim da guerra fiscal, porque, a rigor, com a criação desse imposto, você não teria mais condições de um Estado conceder determinadas isenções para atrair investimento para aquele Estado. Isso procede, doutor Lucas? É aquela coisa do em tese. Em tese vai dificultar muito a guerra fiscal, mas nós devemos lembrar que também existiam elementos, por exemplo, como no caso do ICMS, do COFAS, entendeu? Existiam elementos também que estavam previstos normativamente que iriam regular essa guerra fiscal e acabaram por ineficazes. Agora, como a própria arrecadação, em parte, vai ser unificada, talvez esse objetivo seja alcançado. Mas também a gente tem que lembrar que diminuir guerra fiscal, na verdade, é diminuir a autonomia também de estados e municípios. E que preço, então, esses estados e municípios devem pagar por essa perda de autonomia? Porque a impossibilidade do conflito também, muitas vezes, vai significar a impossibilidade do dissenso. E qual é o equilíbrio ideal entre o consenso e o dissenso? Quando é que se teria, então, a possibilidade de algum estado e algum município desenvolver uma política local que atraísse mais emprego e renda? Tudo isso serão cenas, né, dos próximos capítulos. Se imagina que isso ficaria diminuído. A guerra fiscal, em geral, realmente é deletéria, mas também anular completamente a possibilidade do desenvolvimento de políticas públicas locais pode não ser o melhor caminho. Entendi. O senhor falou no início sobre a questão do cashback para o consumidor. Explica melhor para a gente o que seria esse cashback. Esse cashback, assim, claro que eles vão tentar trazer isso de uma forma mais sofisticada, mas não é uma ideia tão diferente do que seria, por exemplo, um nota legal. Né? Você vai fazer a compra, vai ficar o registro no seu CPF e depois, então, você vai ter um retorno. A grande diferença é a seguinte: idealmente, esse cashback ele vai ser calculado em razão do quanto da sua renda, ou seja, considerando que você, da sua renda, utiliza com impostos indiretos, quanto você teria direito de volta para promover, então, esse equilíbrio em termos de justiça fiscal. Porque imaginemos, alguém que vai comprar 1 quilo de feijão, um milionário ou uma pessoa que ganhe um salário mínimo. Eles vão comprar o quilo de feijão pelo mesmo preço, e naquele momento eles vão pagar a mesma alíquota, o mesmo tributo. Não vai variar em função da renda. Só que para a pessoa que tem uma menor renda, o impacto daquela tributação na renda dela é muito maior do que na renda de um milionário. Então, a ideia do cashback é equalizar para você ficar proporcionalmente com com aquilo que você teve que colocar à disposição da tributação em termos da sua renda, da sua sobrevivência básica, mais estabilizado. Então, essa seria a ideia do cashback, mas que também vai depender de uma regulamentação e vai depender realmente de soluções que sejam mais arrojadas para que ele não vire um novo mero nota legal. Uma letra morta também da lei. E aí vai ser necessário realmente que se faça um desenho institucional muito bom para que isso não aconteça. A minha dúvida é essa. Na opinião do senhor, essa reforma tributária realmente vai modificar a vida dessas pessoas que você comparou com os milionários aí, que tem uma condição financeira um pouco grande? Dessas pessoas, diferente. Não é, até porque não é um dos objetivos declarados da reforma à justiça fiscal. Tentaram incluir alguns elementos de justiça fiscal apenas para dar uma amenizada. A lógica da reforma, entenda, eu considero a reforma positiva,
eu acho que é necessário mesmo simplificar, mas a lógica é muito mais da simplificação e da facilitação da arrecadação do que exatamente sobre justiça fiscal e benefício às pessoas mais humildes. Então, há esse conceito que indiretamente acabará havendo um benefício, mas isso somente a prática, o decorrer dos anos, dirá se é verdade ou não. Na proposta da reforma, nós temos aí a indicação da criação de um comitê gestor, né? E que vai definir limites mínimos e máximos que o município, por exemplo, eu fico pensando no prefeito, né, que quer trazer grandes empresas, investimentos para o seu município, para aquela comunidade, né, para gerar emprego, renda e tudo mais. Ele vai estar atrelado a um comitê, né? Como é que fica o pacto federativo quando você perde essa autonomia do município ou do estado também? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Bom, esse é um dos efeitos, né? Sempre que você faz uma opção, existe o famoso trade-off, né? Você vai ganhar alguma coisa e vai perder em outra. E a grande questão de qualquer reforma tributária num sistema como o brasileiro é justamente o pacto federativo, né? O Brasil, ele tem no município uma figura muito importante, né, desde os tempos, né, antes da própria República. Então, assim, o município ele sempre foi aquele que mais diretamente atendeu ao cidadão, aquele que mais diretamente presta serviços públicos e que consegue uma interlocução mais direta, né, com os interesses da população. Então, a importância histórica do município é muito grande. Tanto que, no Brasil, por essa especial conformação, né, a Constituição de 88 previu o município como um ente da federação, coisa que não é comum em outros locais, mas aqui se mostrou necessário e acertado. E quando você reconhece o município como ente, justamente a ideia de autonomia. Autonomia é um espaço de poder, né, que não se confunde, claro, com o conceito de soberania, porque seria só, né, do Brasil como um todo, mas assim, que dá um espaço legítimo para que você possa encontrar soluções práticas, né? Porque problemas práticos também vão exigir do gestor soluções práticas. E nesse intuito de simplificar, de criar esse comitê, existe um lado positivo para a cadeia produtiva, para a certeza, para a segurança jurídica, mas existe essa perda de autonomia e da possibilidade, então, do gestor, às vezes, ser um pouco mais criativo ou fugir um pouco, né, do pré-estabelecido, né, mas vai ser muito importante que os municípios, na regulamentação dessas regras, tenham um papel ativo para tentar preservar o máximo de sua autonomia em um limite, talvez, que não possa chegar a gerar uma guerra fiscal, mas que também não iniba boas iniciativas e boas práticas de gestão. Perfeito, doutor Lucas. Eu já falei aqui antes que a gente tem copiado esse modelo de outros países, mas assim, o que a gente percebe é que houve uma abrasileirada aí no nosso suposto IVA, né? No Canadá, por exemplo, é totalmente vedada a possibilidade de você conceder algum incentivo, algum benefício fiscal, né? E nós estamos vendo alguma flexibilização da nossa estrutura da reforma tributária, permitindo a diminuição de alguns tributos em alguns setores, né? Dentro do Congresso nós tivemos algumas influências, né? Recentemente a própria OAB conseguiu uma vitória no Congresso, que foi deixar a tributação do ISS em relação à advocacia, os serviços advocatícios de uma forma mais maleável, né? Isso não prejudica o sistema como um todo? A ideia do sistema de imposto único? Se a ideia era justamente simplificar e arrecadar e dar mais previsibilidade, são justamente essas exceções que podem, inclusive, pôr a ideia original né, para ser arruinada, né? Essa é uma grande preocupação, mas também não se pode perder de vista que os parlamentares e os estados e os municípios, né, que também, através do Senado, com certeza se fizeram ouvir, eles têm que ter esse espaço de conformação e esse espaço de busca, então, de alguma autonomia, como também de regras especiais. Mas, dentro do que seria a pura principiologia da reforma
original, realmente não seria compatível. Entendo. Bem, doutor Lucas, nós temos outras etapas da reforma tributária como um todo, né, que vão ser paulatinamente, penso eu, trabalhadas no Congresso Nacional, que aí nós temos futuramente a reforma do que diz respeito à renda, né, e a reforma que diz respeito à folha de pagamento. Né? Essa seria a reforma mais difícil de se aprovar no Congresso? Essa primeira etapa que diz respeito a bens e serviços? Eu acredito que não, tanto é que ela acabou por ser aprovada e nós sabemos que nós temos um histórico no Brasil de muita dificuldade de aprovar qualquer reforma. A reforma que iria mudar todos os pressupostos da tributação brasileira seria uma reforma que fizesse com que a nossa matriz, né, da maior parte da tributação fosse mais baseada em impostos diretos, aqueles que incidem sobre patrimônio e renda, do que indiretos, né? Mas isso significaria, inclusive, uma mudança cultural. A gente vê economias desenvolvidas, a gente pensa assim, eu queria que o Brasil fizesse parte da OCDE. Só que você pega um país da OCDE, ou um país como os Estados Unidos, ou um país como o Japão, o imposto sobre a herança é altíssimo, chega a 50%. Por isso da quantidade de fundações que eles criam lá para transferir o patrimônio. Porque o que acaba acontecendo? A fundação lá acaba sendo uma forma da pessoa conseguir, com aquele patrimônio que ela amealhou, deixar um legado. Porque o que é a fundação? A fundação, o patrimônio, afeta ao fim. Então, quando, por exemplo, um Bill Gates ou outro bilionário, ele cria uma fundação, ele consegue estabelecer que aquele dinheiro terá uma finalidade social, mas que ele, pelo menos, conseguirá influir no que será aquela finalidade. Ou seja, ele vai conseguir estabelecer algumas diretrizes para o legado que ele vai deixar. Porque, de outra forma, aquilo seria objeto de uma tributação, né, sobre a herança muito forte e entraria no orçamento geral do Estado. Ele perderia essa possibilidade de delimitar o que seria feito com o legado da vida produtiva dele. E por incrível que pareça, no Brasil, nós não, assim, dentre os países do mundo, né, nossa tributação não está naquele nível, como, por exemplo, os Estados Unidos, outros países da Europa, que a tributação sobre patrimônio e renda é altíssima, né? Então, por incrível que pareça, apesar da gente ter uma carga tributária muito alta, e a gente tem, na verdade, uma confusão legislativa aí sobre a questão, sobre a matéria tributária, né? Essa reforma auxiliou isso, mexeu um pouco com isso, deu uma reestruturada nisso? O Brasil, ele é caracterizado por um cipoal de normas, né? Tudo que envolva o poder público no Brasil, não só na matéria tributária, como também no direito administrativo, quem lida com isso sabe, é um cipoal de normas, em relação à tributação, tinha um autor clássico, o Alfredo Augusto Beck, que falava no manicômio jurídico tributário, né? Nós vivemos um manicômio jurídico tributário. É muito difícil você chegar para um empresário, por exemplo, dizer, se ele perguntar assim, né, genuinamente, honestamente, doutor, eu estou cumprindo todas as normas, aí você diz, olha, eu não sei. Possivelmente sim, mas como são tantas normas, tantos regulamentos, tantas exceções, talvez não. E isso gera um espaço para debate, um espaço para discussões que acaba o quê? Por atrasar, por dificultar tudo. Então, o senhor vê que essa é a nossa maior falha no nosso sistema tributário. É esse excesso de burocracia, de não saber nem o que está pagando ali. Sob sua ótica, eu acredito que seja isso, né? E sob a ótica da reforma também, porque seria uma reforma justamente para diminuir esses conflitos. Mas aí entra também uma questão cultural, que a reforma não vai conseguir resolver. No Brasil, a pessoa respeita mais, por exemplo, uma portaria do que a Constituição. Então, você pode ter lá a Constituição, aí você tem uma lei que repete algum dispositivo constitucional, aí você tem um decreto que repete a lei e ninguém cumpre. Aí você tem uma portaria, aí talvez comecem a cumprir, mas assim, sem inovar nada, só repetição. E se não resolver, você baixa uma circular. Aí talvez a circular cumpram. É manicômio mesmo. É um manicômio. E aí a gente pode imaginar que vai diminuir essa possibilidade, mas também tem esse fator cultural de se dar
muito mais privilégio e importância aquela norma que se veja como próxima e que tenha como fonte uma autoridade conhecida. Imagine também que quando vai nesse nível de certificação, você passa a ser uma autoridade cada vez mais próxima de você, né? Então, você tinha lá o constituinte que criou a Constituição, que ninguém vai saber mais quem foi, aí depois a lei que foi criada, aí depois os deputados, os senadores, aí depois o decreto, que é do governador, que aí você a pessoa talvez já tenha uma proximidade maior de saber quem é, aí depois a portaria, que é de um secretário de Estado, e se nada bastar, uma circular, né? E aí a pessoa começa olha, aquele ali, quem baixou essa circular, eu sei quem é, realmente é melhor tá mais próximo, respeitar, né? Ou seja, é uma forma de se comportar muito mais baseada na autoridade de quem está ordenando do que na autoridade da norma em si. É da nossa cultura patrimonialista estamental, né? Nós temos isso muito arraigado, né? Aqui, doutor Lucas, como é que fica a situação do DF? Porque a gente tem, o Distrito Federal é sui generis, né? Ele acumula competências de município e de estado ao mesmo tempo. Como é que fica com essa reforma? Muda muita coisa, não muda nada? Como é que fica? Bom, eu durante 3 anos fui chefe da execução fiscal aqui no DF, e nós conseguimos, assim, ter muitas ideias inovadoras, criativas, para aumentar a arrecadação, né? Foi uma coisa muito positiva, a gente conseguiu demonstrar que, com medidas simples, a arrecadação aumenta, e coisas assim, que sem mexer em macroestrutura, só mesmo questões de gestão. Eu espero que ainda permaneça um espaço para esse tipo de iniciativa, né? Por exemplo, privilegiar grandes devedores, privilegiar as causas que possam trazer um maior retorno, porque em tudo na vida vai existir aquela famosa curva de Pareto, né? De 20% do que você faz que sai 80% do resultado. Então, o Pareto foi um matemático francês, de origem italiana, que ele demonstrou isso. E em tudo na vida, se a gente parar para pensar, existem alguns fatores fundamentais de sucesso que, se você mexer, você vai conseguir ter um retorno maior do que dar a mesma prioridade a todas as situações. Então, aqui, né, como eu vejo, se houver ainda a possibilidade de se fazer isso, de se ter uma atenção específica para algumas situações, poderá ser positivo, mas só o tempo e a regulamentação, né, de como é que vai se dar o comitê de arrecadação é que dirá se realmente será uma coisa sob esse aspecto positiva. No mais, não vai alterar, digamos assim, significativamente, né, porque vai continuar, para o consumidor, ele vai continuar vendo o bem sendo tributado e aquele tributo vai para os cofres públicos, né? Agora, nessa questão, se ainda haverá um espaço para inovar em temas de arrecadação, aí o tempo é que dirá. Nós temos uma previsão na reforma que é uma criação de um fundo que compensaria essa ausência de possibilidade de concessão de incentivos fiscais, né? Essa é a figura que está mais ou menos desenhada nessa reforma. O Distrito Federal, a gente sabe que não tem um histórico de ter grandes indústrias, né? Grandes pátios fabris, mas tem tido um esforço muito grande para atrair esses investimentos para cá. Existiria uma forma de o fundo realmente compensar essas diferenças estaduais? Assim, não posso comparar o Distrito Federal com São Paulo, por exemplo, com outro estado que é um grande produtor e tal, e que atrai essa massa de trabalhadores. Como é que fica isso? Como é que o senhor vê essa possibilidade desse fundo minimizar esse impacto? Bom, aí é mais uma questão que só se responderá sabendo-se como é que esse fundo, quem vai gerir, como será gerido esse fundo, né? Porque sempre que se cria algum tipo de fundo, o mais importante é saber quem será o gestor e como será gerido, não o fundo em si. Em tese, o fundo serviria justamente para essa finalidade, né? Criar um colchão de compensação, né? Já que tem que é um dos objetivos, inclusive, da República, né? Promover o desenvolvimento nacional de uma forma equilibrada entre os estados. Então, em tese, sim. Na prática, é mais uma coisa que o tempo dirá. Espera-se que sim, mas não há nesse momento uma certeza. A única certeza, né, especialmente aqui falando no âmbito, né, de uma associação de municípios, é que os municípios devem lutar e devem lutar muito para garantir seu espaço e garantir sua voz
né, em todo esse processo. Doutor Lucas, agora trazendo aqui para as pessoas que... Aqui eu estou, inclusive, tendo aula, porque tem 2 juristas aqui, inteligentíssimos, mas eu queria, pensando aqui na Dona Maria, que às vezes estudou até a 4ª série, não tem muita noção do que funciona na prática a reforma tributária na vida dela. Eu vi sobre a diminuição da alíquota do ICMS em alguns produtos. Aí, por exemplo, nos medicamentos de tratamento grave. Se a gente for falar, o medicamento ele seria R$1.000. Existe já a porcentagem dessa redução, da retirada dessa alíquota? O que vai diminuir no bolso dela, assim, para a gente tentar colocar da forma mais prática possível? Aí a gente teria que dizer para Dona Maria que, infelizmente, ela não foi o foco da reforma tributária. Eu tô querendo puxar aqui. Não, mas é que possivelmente, não, mas é para ela ficar preocupada. Fazer, né? Ela deveria ficar preocupada, porque provavelmente, isso eu estou falando aqui com um procurador de Estado, que também a gente sempre vai buscar arrecadar e tal. O Estado, se ele perder uma receita, ele sempre vai encontrar um jeito de compensar. Né? Não existe a ideia de renúncia de receita sem compensação. Sim. E, ao fim e ao cabo, Dona Maria vai acabar sendo impactada da mesma forma. A grande questão é que existe essa promessa de que, via cashback, será amenizada a situação dela. Né? Mas a reforma queria privilegiar, né, a Dona Maria ou qualquer outra pessoa mais humilde, seria a reforma sobre a renda e sobre o patrimônio. Aí sim haveria um tom forte de justiça fiscal. Mas não foi essa reforma a da agora. A da agora é realmente muito mais focada em facilitar os procedimentos de arrecadação pelo Estado e também digamos assim, o cumprimento dessas obrigações por parte dos contribuintes empresários. Uhum. A gente tem visto ultimamente, aqui a gente tem uma parceria com a Associação Brasileira de Municípios e uma preocupação dos municípios constante, dos prefeitos, uma desidratação do fundo de participação dos municípios em decorrência de vários incentivos que o governo federal tem dado, cujo valor é tirado exatamente do que é arrecadado de imposto de renda, de IPI, dos tributos que são divididos entre municípios, estados e União. O que preocupa muito os prefeitos em relação a essa gestão dos recursos arrecadados com o Imposto de Bens e Serviços, o IBS, é exatamente isso. Se o gestor, ficando muito na mão da União, se isso não seria mais uma forma de perda do controle, de perda de uma divisão justa dos recursos arrecadados. Isso é uma preocupação constante que a gente vê dos prefeitos do município. Como é que o senhor analisa isso? O Brasil ele vive um histórico de subfinanciamento dos municípios. Então, assim, para o papel nos serviços que são desempenhados, que o município desempenha, a participação na receita tributária teria que ser muito maior. Mas se vê essa concentração na União, inclusive, né, de forma que seria fora do desenho original, criou impostos indiretos, como PIS, CONFINS, que não caberia terem sido criados para a União. Então, a União, sempre que encontrou uma dificuldade, sempre que viu uma oportunidade, ela, como seria de se esperar, ela busca aumentar a arrecadação dela e diminuir a participação dos outros, o que para o município é muito complicado. Essa reforma ela surge com a promessa de que, através dessa gestão compartilhada, desse comitê, essa possibilidade seria minorada. Mas nunca estará fora da possibilidade que justamente poderá ter o efeito reverso, que dirá também a luta prática, né? Como é que na prática vai se desenvolver, vai se tanto normatizar, como também o município vai conseguir lutar pelo espaço dele. Então, é um momento que não é um momento agora de dizer assim, a questão está, então, pacificada. Agora, sim, a questão deu um passo importante, né? Está aprovada, ela vai valer. Cabe ao município agora ficar muito atento na regulamentação e lutar pelos direitos deles. Tem que a briga no Congresso vai começar agora na hora de regulamentar. Agora na hora de regulamentar, né? Que aí você vai ver quem vai ter o poder do quê, né? Do poder poder da caneta, digamos assim. Uhum. Vai pegar melhor por ali, né?
Doutor Lucas Terto, muito obrigado pelos esclarecimentos. Assim, o podcast Renato Pode Mais tem só a agradecer a presença, a ilustre presença do senhor aqui. Né? Eu sei que é um tema bem difícil, bem espinhoso, né? Ainda vamos ter várias cenas dos próximos capítulos. Quero contar com o senhor aqui nessas próximas etapas. Né? Então, muito obrigado por ter vindo, e eu não deixo de convidar todos para visitar-nos nas redes sociais. Renato Pode Mais, está aí à disposição, cada dia com uma entrevista melhor, e vamos em frente, né, Dani? É isso, agradeço demais a participação. Como eu disse, tive uma aula com vocês aqui, principalmente com o Dr. Lucas, e a gente vai realmente acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vamos falar muito de reforma tributária aqui ainda, porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo, de que forma que isso vai impactar na vida delas, né? Muito obrigada pela participação. Obrigado, Dani. Obrigado, Renato. Também foi um enorme prazer estar aqui. Espero, então, ter contribuído e dizer que também aprendi e fiquei feliz aqui com a participação. Muito obrigado. E espero você aqui de volta, doutor Lucas. Foi um prazer enorme. O Renato Pode Mais nas redes sociais. Por favor. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, doutor Ótimo. Lucas.